Estávamos falando, antes de você chegar, Pedro, sobre como o MBL, né, causou prejuízos para a educação brasileira nesse sentido, né, de que o professor sempre foi tratado com respeito, mesmo que o aluno tivesse posição diferente, tá, ouvia o professor falava, o professor, que é um bom professor, ouvia o aluno, e as coisas se davam num campo civilizatório. O debate era um debate civilizado, muito acima, alguns degraus acima do que acontece hoje, porque eles instrumentalizaram o ódio para dentro da educação. Falando do MBL, por conta dessa história do Padre Júlio, que não me desce na garganta, Pedro. Eu fico imaginando se o Padre Júlio não fosse um homem forte, preparado, tranquilo, o que ele faria nesse momento do que ele está vivendo, Pedro? Ser acusado de pedofilia numa grande armação. Imagine você ser acusado de pedofilia, imagine eu ser acusado. É uma coisa assim, eu fico me colocando no lugar. Eu tenho uma vontade, assim, talvez eu perdesse as estribeiras com essa molecada, porque eu acho isso de uma desumanidade, de uma coisa assim tão abjeta. Eu fiz umas manifestações no Twitter duras em relação a esse assunto e estou publicando agora fazer até uma propaganda. Esse fim de semana na revista Carta Capital, um artigo sobre esse assunto do Padre Júlio, que eu acho uma barbárie, né? Não é a primeira vez que ocorre, esse sujeito teve a vida inteira sendo atacado. Há um mecanismo retórico que aciona os preconceitos das pessoas. Eu sou advogado, eu vivo meu dia a dia com isso, sabe? Você quer acusar um político de alguma coisa degradante, acusa ele de corrupção. Sendo verdade ou não. Né? Você quer acusar um padre de alguma coisa degradante, você acusa ele de pedofilia. Cola. Né? Você quer acusar um homem hétero, branco, de alguma coisa, acusa de estupro. Eu estou te falando assim. Para mim, a causa nunca confunde com o caso. Eu procuro falar isso para meus alunos. Sabe? Uma coisa é a causa. A gente é contra o machismo estrutural, somos contra o racismo. O caso concreto tem que se ir com prudência, porque você está tratando de um ser humano ali específico, que tem nome, identidade, precisa ir com prudência, precisa ver se tem prova. Né? Pra você ter uma ideia, eu quando dava aula no primeiro ano, eu parei há 2 anos, que a vida inteira dando aula também no primeiro ano, mesmo dando aula no mestrado, doutorado. E eu dava um caso, que é o caso de um sujeito... um político, um caso real, não posso nem falar que é um prefeito do interior do estado do Nordeste, muito polêmico, com provas muito polêmicas, acusado de estupro. E eu punha as mulheres para defender o sujeito, grupos de mulheres para defender o cara, e grupos de alunos homens para atacassem, para acusar, num júri simulado. Por quê? Porque é você tentar treinar o aluno que ele vai ser um profissional do direito, ele não está ali para defender nada além dos direitos do seu cliente. Então, você quer acusar um padre de alguma coisa que impacta, é acusar de pedofilia. Né? Mas esse caso não tem nenhum sentido. Primeiro porque vocês fizeram um trabalho excelente, e eu li, e eu confirmo alguns pressupostos do parecer que vocês acessaram do professor da UFMC. Né? Exame grafológico na justiça é quase horóscopo. É quase horóscopo. Você entendeu? Tem mais ou menos a mesma cientificidade do horóscopo. Os pressupostos que ele parte ali me parecem extremamente razoáveis. Né? O que você está tratando ali é de um filme que utiliza imagens em que ele verificou através de programas, não é uma verificação possível de ser feita pelo olho humano, né? Ele verificou que houve uma montagem de Deep Web. Numa montagem de Deep Web, fundamental o seu parecer, como fizeram aqueles peritos bolsonaristas. Fundamentar na aparência física do rosto, no visual humano da... É bobagem, é montagem. O rosto deve ser o do Padre Júlio mesmo, é que fizeram uma montagem daquilo, né?
Então, essa montagem só podem ser detectada, isso é verdade, eu tenho casos assim, por programas específicos de computação, o olho humano não detecta isso, né? Então, aquele parecer contra o Padre Júlio é absolutamente, a meu ver, inconsistente, ao ponto de eu achar que ele tem que ser investigado. Pois é. Né? Eu tenho proposto isso no Twitter e falo disso nesse artigo que eu estou publicando, né? Agora, o ruim é que isso causa um estrago junto ao povo leigo, né? As pessoas ficam falando, tem que investigar o Padre Júlio, nesse caso, para daí até eles, os bolsonaristas falam isso, para daí ele mostrar que é inocente. Ele já foi investigado. Já foi arquivado. Por ausência de materialidade do delito, não há crime. Vou te dizer algo surpreendente, Renato. Se o vídeo fosse verdadeiro, não seria pedofilia. Porque o suposto menor se apresenta como sendo alguém de 16 anos. A pessoa de 16 anos, ela pode consentir com uma prática sexual. Quando o MBL fala que é nojento, ele está se referindo ao fato de ser, no vídeo, uma relação homossexual. Ele está agindo com homofobia, um forte conteúdo homofóbico nessa acusação. Eu duvido se, quando é um pastor com uma fiel de 16 anos, que levantaria o que é tão nojento assim. Aliás, eu levantei uma questão no Twitter, no mesmo dia que saiu essa notícia do Padre Júlio, saíram mais duas notícias. Uma de um pastor preso no Rio de Janeiro, por ter durante 10 anos estuprado fiéis. Outro no Espírito Santo, caso semelhante, em que ele matou o filho e o enteado. Eu não vi nenhuma preocupação do MBL com isso. Não vi nenhum... Quer dizer, ou seja, a indignação deles não é verdadeira, que é a conduta de um religioso, que eles imputam algo vergonhoso. Não é verdade isso, porque no mesmo dia ocorreram esses dois casos e eles ficaram quietos, porque a base protestante e evangélica provavelmente é próxima da base política deles. Essa é a razão. Ou seja, a intenção é meramente política mesmo. E isso já foi demonstrado, inclusive, por uma reportagem da revista Piauí, há 2 anos atrás. Esse assunto é requentado e a reportagem já trouxe denúncias de que esse assunto foi montado por eles, né? Mas, de qualquer forma, o que eu acho, assim, sem querer, digamos, envolver ninguém pessoalmente, precisa investigar. Precisa investigar, mas não investigar se o padre cometeu o crime, porque isso já foi investigado e chegou-se à conclusão que mesmo em tese não há crime. O que precisa investigar é a origem dessa denúncia. É verificar a legitimidade dessa denúncia, no sentido de que ela, se falso o parecer, há crime, e aí precisa identificar quem é que é o culpado. Eu não estou nem dizendo que é o MBL culpado de crime nenhum. Ele pode, o MBL, ter se fiado em parecer e o culpado ser o perito, né? A mesma coisa que aquele jornal lá do Sul, esqueci o nome, que divulgou a matéria, né? Você pode falar, não, ele é culpado? Vamos investigar, tem que investigar, para verificar a materialidade do delito e a autoria. Revista Oeste, né, que publicou a matéria. Verificar, eu não estou acusando ninguém, em princípio. Não estou acusando a MBL, não estou acusando a revista, estou dizendo o seguinte: há suspeita fundada de que tenha havido uma armação para poder acusar uma pessoa de um crime destruidor. Muita gente pode se matar com uma acusação dessa. É isso, né, que eu falei agora. Destruidor. Então não é algo para ser levado de forma leviana, nem trazer para disputa de poder esse tipo de acusação, para política como disputa de poder. Então é algo grave. O Estado tem que investigar esse tipo de crime, esse tipo de delito, né? Tem que se investigar a suspeita de que tenha havido aí um delito. Não estou nem dizendo que houve. De repente é verdadeiro, né? Eles não falam que é verdadeiro o vídeo? Vão ter oportunidade de demonstrar nessa investigação. Mas não uma investigação contra o Padre Júlio, porque aí é absolutamente inconsistente. Já houve investigação contra o Padre Júlio e já foi arquivada. A investigação tem que ser contra quem divulgou essa matéria para verificar se houve crime e qual a autoria, quem é que é o responsável pelo conteúdo da matéria. Realmente, se, por exemplo, houve uma fraude no laudo, a culpa não é de quem divulgou. Quem divulgou se fiou de boa fé, às vezes, né, no que está no laudo, né? Então, tem que verificar quem é que é o responsável por isso, né? Mas Pedro, agora, o que o Padre Júlio sofre, bicho,
Eu falei num Twitter lá, cara, eu acho que, para ser franco, desde Jesus de Nazaré, há uma tendência nas elites humanas, em todos os sistemas que nós tivemos, né, no medievo, no capitalismo comercial, sempre uma tendência a crucificar quem dedica a vida pelo pobre. E é isso que ocorre com o Padre Júlio. O problema dele, que ele desperta ódio na extrema-direita brasileira, é o fato de se dedicar a atenção ao setor exípuo suficiente da nossa sociedade, mais fragilizado que tem, que são os moradores de rua. É isso que mexe, entendeu? Isso já aconteceu com Jesus de Nazaré 2000 anos atrás. Foi pregado na cruz porque defendia um ponto de vista em favor da pobreza. E isso foi repetido na história humana, nós temos diversos casos. Assim, o Padre Júlio é mais um, né? Então, realmente, eu acho que nesse momento o Padre Júlio precisa da nossa proteção. Ele precisa do nosso apoio. E o nosso apoio significa exigir uma investigação em relação à divulgação desse tipo de notícia difamatória, né? Mas não é só pelo problema de ser difamação, não. É porque implica um bullying feito por via internet criminoso, implica uma tentativa de distribuição, implica associação criminosa, provavelmente. São vários crimes a serem apurados aí e que precisam ser investigados pelo Estado, verificar materialidade e autoria. Não estou dizendo quem é que cometeu. Estou nem dizendo que há crime, estou dizendo que há suspeita. Então vamos investigar, né? Quem não deve não teme investigação. Investigar o Padre Júlio não, porque já foi, e a conclusão do Ministério Público definitiva foi que não há crime na conduta dele. Então, essa questão não há de ser investigada. E eu queria só acrescentar uma coisa. Você falou, como um brilhante advogado que é, como aqui o chat está dizendo, olha, temos que ver se eles são... Há um possível crime. Eu quero dizer aqui, como jornalista, não sou advogado, que eu enxergo claramente um crime, Pedro, porque esse vídeo foi montado. Esse vídeo não surgiu do acaso. Alguém montou, tem um criminoso que montou esse vídeo, né? Que fez construiu isso daí. Porque assim, o laudo agora, Pedro, só para te contextualizar, o Mário Gaziro agora conseguiu o vídeo original, porque ele não tinha, ele tinha pego da internet. Agora, com esse novo laudo, tem um vídeo original. E ele está assustado com a quantidade de de manipulações ali no vídeo. Foi tudo engendrado. Eles compraram uma santa Aparecida, Pedro, para colocar no lugar. Na SCP, claro que não é a mesma santa na hora que você faz o exame, né? Tem uma questão da porta, e o Mário Gaziro vai dar o novo laudo agora mais preciso, a partir de um vídeo não que foi republicado, mas porque quando eles tiveram o seu primeiro laudo desmontado, vejam que eles já não falam mais nada do primeiro laudo. Aquele primeiro laudo que saiu, eles desistiram, abandonaram do tal de Onias. Eles abandonaram. Quando surgiu o laudo do Mário Gaziro, eles inventaram um segundo laudo. Aí, segundo eles, mais consistente, com 70 páginas, com não sei o quê, só que aí com um vídeo original. E não das redes, eles ainda cobram do Gaziro que ele apresente o vídeo. Ele fala, pô, o vídeo tinha 1 milhão de views. Eu usei aquele vídeo que estava nas redes, sendo divulgado. Todo mundo tinha assistido. Eu tenho aqui ele guardado, evidentemente. Se for para uma perícia judicial, eu vou apresentar com todos esses dados, com base naquele que foi divulgado no Twitter por um menino do Nordeste, inclusive, um vagabundo, para ser bem objetivo aqui na fala, né? Porque o cara, ele já falou, ele saiu atacando, acusando o Padre Júlio de pedofilia, esse sujeito. E o MBL é o mesmo movimento, Pedro, daquele vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, que aí sim tem vídeos dele com menores de idade. Você deve se lembrar disso, ele foi cassado na Câmara Municipal. Esse cara é do MBL. É o mesmo movimento do que uma mãe falei que fez turismo sexual e falou que ia ficar com as bochechas rosa,
da Ucrânia, entendeu? Em troca de comida. E esses caras, você falou, eles não se comovem com outras questões de outros religiosos, mas dentro do movimento deles, eles nunca fizeram uma autocrítica para esse tipo de coisa. Né? Eles tinham um vereador ligado ao movimento, que saiu do movimento, que foi acusado e foi responsabilizado por ter relações sexuais com menor de idade e divulgar o vídeo em grupos de WhatsApp. Então, eu acho tudo isso que você falou muito grave, precisa ser apurado. Né? Acho que o Ministério Público e a polícia têm que abrir investigação e investigar esse caso, porque não é muito grave você acusar alguém falsamente. Vamos dizer, há uma suspeita grave, eu falo dessa forma, com cautela, suspeita, eu sou professor de direito, temos profissões diferentes, né? Quer dizer, então eu tenho que tomar cautela, prudência, porque é uma recomendação moral da minha profissão. Né? Então precisa haver uma investigação, verificar a real falsidade disso. Eu acho que o indício é muito grave, porque esse Garzilli, ele é um grande professor no tema. Aliás, é impressionante como eles divulgam falsidades para o leigo, né, para enganar o leigo. Né? Por exemplo, o Garzilli não é perito. Ninguém é. Não existe faculdade de perito. O perito é alguém, como o Garzilli, nomeado por um juiz para dar uma perícia num caso. Ou, no caso da polícia, quem passou por concurso de perito científico. Ninguém aí, inclusive os do Bolsonaro, aí, os peritos, chamados peritos bolsonaristas do caso, não são da polícia científica. Eles têm um escritório, ou seja, eles se oferecem para os juízes para serem nomeados. O Garzilli já deve ter sido nomeado em processos judiciais para dar perícia. Ou seja, a palavra perito tem dois sentidos. Um sentido jurídico estrito, que é quem é nomeado pelo juiz para tanto, ninguém aí foi, né? E um sentido mais amplo, que é o técnico especializado naquele assunto. E o Garzilli é um dos maiores do país. Né? Agora, eles enganam a população. Eu vi na internet, no Twitter, isso. Mas o Garzilli não é perito. Nem o outro lado não existe. Perito é quem for nomeado pelo juiz. O Garzilli pode vir a ser, por exemplo, assistente técnico do Padre Júlio, é um outro conceito. Isso no plano jurídico. No plano geral da palavra perito, que ela tem no dia a dia, ele é sim, porque ele é um professor especializado no tema. Né, um dos maiores do país. Né? E o conteúdo da argumentação dele é gozado. Eles falam assim, não, mas um parecer tem 60 folhas, o outro tem 12. Eu já desmontei perícia judicial com 2 páginas. Você não precisa mais do que 2 páginas para desmontar, às vezes. O fato do Garzilli ter produzido um pré-parecer com 12 folhas mostra o quanto é frágil. Exatamente o que mais do que 12 folhas para desmontar. O que ele falou para mim, Pedro. E vou te falar uma coisa. Eles disseram que o Garzilli estava morto. Você lembra disso? A primeira acusação deles para desmoralizar o laudo da Fórum, o Henrique deve lembrar, é que eles acharam, acho que foi o Mamãe Falei que divulgou. Eles publicaram um obituário do pai dele. Do pai do Garzilli. A Fórum ressuscitou o perito para fazer, porque era o pai dele também era perito. Aí eles pegaram lá e falaram, tá morto. A Fórum inventou. Ficaram o dia inteiro falando isso, Pedro. E agora eles esqueceram disso, agora eles falam como ele está vivo. Então, isso aí, eu não estou querendo aqui, eu juro mesmo, não estou querendo acusar o MBL de nada, é um movimento político, tem lá suas disputas de poder e tal. Mas acho que precisa ser investigado. Né? Precisa ser investigado quem é que é o autor disso. Né? Se pessoas de boa-fé divulgaram aquele parecer oferecido pelos chamados peritos bolsonaristas, de boa-fé divulgaram, não tem crime. O cara de boa-fé confiou no. Aí o crime é de quem é se o laudo foi feito de forma fraudulenta. Se o laudo foi feito de boa-fé, né? Porque o sujeito errou não é errar, não é crime, errar é humano. Né? Então tudo bem. Agora a polícia vai investigar se há crime e autoria, ou seja, vai verificar o elemento subjetivo. Né? O que você está me falando são de indícios fortes de que teria havido uma montagem. Ou seja, alguém fez essa montagem, a polícia vai investigar, eles têm como investigar. Vocês não imaginam a eficiência da polícia para essas coisas quando quer. Né? Eles identificam quem fez e vão identificar. E tem que identificar, porque não se pode acusar um ser humano, não é pelo seu Padre Júlio, é qualquer ser humano, de um crime infamante como é a pedofilia, dessa forma. E pior,
Ainda que o vídeo seja verdadeiro ou fosse verdadeiro, não se tratou de pedofilia. Pedofilia tem um conceito muito claro. É você estabelecer relação sexual com menor de 14 anos. Isso não foi nem cogitado nesse vídeo. Uma pessoa de 16 anos, a gente tem que entender isso. Ela tem, a lei considera que ela tem consciência o suficiente para poder consentir numa prática sexual. Seja ela hétero ou homo, é a mesma coisa. Não há distinção. Aí eu insisto nisso, Renato. Eles exploram um forte conteúdo homofóbico. Você tem razão. Entendeu? Um forte conteúdo homofóbico. Né? Quer dizer, não vejo essa mesma... por exemplo, quando o Bolsonaro falou que tinha tido uma troca de olhares, eu não lembro direito da expressão, com uma moça com menos de 14 anos, eu não vi essa indignação. Pintou um clima. Com as meninas venezuelanas, né? Porque é uma menina, né? Quer dizer, você está tratando de uma relação hétero. Há uma forte homofobia que também precisa ser apurado. Homofobia é crime, segundo a jurisprudência do Supremo. Então nós precisamos... Ou seja, tudo isso precisa ser objeto de uma apuração policial isenta, né? Que inclusive reveja esses vídeos, etc., né? No plano técnico, tem polícia científica para isso e tem peritos que podem ser nomeados, o Garzilo, inclusive. Né? Ou seja, daí vão, vamos dizer, fazer a demonstração da falsidade do vídeo, aí caracteriza a materialidade do crime, e daí vão apurar quem é que é o autor disso aí. O autor é aquele que, de má fé, com dolo, fez a montagem. Esse cara precisa ser identificado quem é. Né? Nós não podemos acusar de crime aqueles que, de boa fé, divulgaram. Né? Porque são